Olá, todo mundo? Deixa eu... Eu, pessoal. Espera chegando. Boa tarde, Eric. Tá sem áudio. Eu estou aqui falando sozinho. Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde. Bom dia. 11 ainda. Bom dia ainda. Depende do lugar do mundo onde você estiver. Alguns aqui podem estar pelo planeta em lugares diferentes. Perfeito. Bom dia, pessoal. Vamos aguardar aí uns 2 minutinhos antes da gente dar início oficial ao nosso conteúdo. Essa convidada chegando também. Vou colocar aqui essa tela. Deixa por tua conta, Eric. Assim que você achar que é o momento, a gente começa. Perfeito. Vamos aguardar a entrada da Letícia, nossa convidada, e a gente começa a apresentação oficial do evento. Mas queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Bate-papo super interessante. Espero que vocês curtam o evento. Esse evento também vai ser gravado, disponibilizado depois, provavelmente no YouTube. Então, se não conseguir ficar no evento inteiro, não tem problema. Aconselho ficar, porque no final tem perguntas. Logo vai ser muito proveitoso. Vamos só aguardar a nossa convidada que está naquele período de entrar aqui na plataforma. Pessoal, quem puder aqui se apresentando no chat, nome, onde trabalha, o que espera do evento, podem ir escrevendo aqui no chat, a gente depois vai interagindo com vocês também. Durante o conteúdo, podem mandar perguntas, ao final a gente vai selecionar as melhores, ou as mais interessantes, na verdade não são melhores, não vai dar tempo de passar por todas, mas as mais interessantes para a gente poder conversar em cima. Então sejam todos muito bem-vindos. Em breve começamos o nosso bate-papo. Vamos aqui... Aqueles que tiverem perguntas durante a sessão, a gente vai monitorando, o pessoal de Content da CBA vai monitorar, para a gente poder fazer, dependendo do nosso tempo remanescente lá no final, para a gente passar a pergunta para o grupo, tá? Então, coloque as perguntas aí no chat, para a gente... Será que a Letícia está com problema para entrar? Acho que a gente tem que liberar ela aqui para aparecer. 2 minutinhos, pessoal. Vamos lá. Letícia está entrando. Letícia agora está conosco. Letícia? Oi, oi, me ouvem? Sim. Aí, seja muito bem-vinda. Ih, fui liberada. É Muito ótimo, bom, a gente bloqueia a convidada, né? A gente Ótima bloqueia a técnica. convidada. Era para criar uma espécie, né, de ansiedade positiva para receber você. Pessoal, vamos começar então. Muito bem-vindos a mais um webinar da CBAB+G. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, que é design para impacto positivo. E eu queria começar o nosso evento primeiro apresentando os nossos convidados especiais do dia. Então, eu queria dar a palavra primeiro à Letícia Castro, que é diretora do Centro Brasil Design e uma das pessoas que organiza o prêmio Design for a Better World, e é por isso que ela está aqui hoje. Ela é muito conhecida dentro do nosso contexto. Então, Letícia, se apresenta rapidamente para o nosso público.
Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, a convite da CBA+G. É uma oportunidade incrível aí para a gente falar de design para um mundo melhor e como é que a gente consegue gerar impacto positivo com essa ferramenta aí tão estratégica que é o design. Vamos dar sequência aí participando. Eu sou diretora do Centro Brasil Design e estou aqui à frente de alguns projetos, iniciativas e ações que vêm promovendo o uso do design no Brasil, tentando fazer com que o design ele seja cada vez mais reconhecido e utilizado aqui no nosso país e fazer com que cada vez mais os nossos criativos brasileiros e as nossas empresas tenham visibilidade no exterior. Esse aí é o nosso propósito. Muito obrigado, Letícia. É um prazer estar com você aqui. O Centro Brasil Design que é parceiro nosso, então é muito bom a gente poder atuar junto, ajudando a mudar o ecossistema. Queria agora dar a palavra para o Luiz, para ele poder fazer uma introdução breve e a gente começa o nosso conteúdo. Bacana. Obrigado, Eric. Obrigado pela facilitação. Muito obrigado, Letícia, pela disponibilidade, por essa parceria, para a gente guardar esse tempo para a gente ter esse papo aqui, que eu acho que vai ser super legal. Bom, eu sou CEO da CBA+G, atualmente Head de Design. Tenho estado aí nessa jornada aí há 30 anos. E esse é a segunda edição do nosso webinar, cujo tema é Design de Impacto Positivo, de uma programação de 3. No final, a gente vai falar um pouquinho da terceira. E o objetivo é justamente esse, a gente fomentar a discussão sobre diferentes formas de gerar impacto positivo, e hoje a gente vai falar muito de legado e negócios, né? Como seguir com os nossos negócios, com foco no legado de impacto positivo. Vou começar essa conversa aqui, começar estimulando o grupo a partir de uma visão de design, propriamente dito, né? Antes de falar de impacto positivo, falar de design. O design, no nosso entender, hoje está retomando a sua posição, né? O seu papel natural, com foco no que a gente quiser chamar, stakeholder, cliente, usuário, shopper, consumidor, cidadão. E isso é muito bom, porque se a gente entender, e muito natural, porque se a gente entender onde o design começou, esse diagrama do lado esquerdo é o diagrama do que da proposta da Ulm Design School. Isso é no pós-guerra, em 53. Essa escola durou 15 anos, infelizmente ela acabou fechando por uma série de disputas e questões até ideológicas internas. Mas o legado dessa escola, Bauhaus é muito ligado à questão de forma e função, e essa escola veio com uma proposta, uma evolução da proposta do Bauhaus, muito influenciada por ele, mas com um olhar extremamente sistêmico. Então, para vocês entenderem, o design era visto dessa forma em 1953. Né? Então, um curso básico, que no centro você tem a questão do problema, o que hoje a gente chama de forma sofisticada e mais pós-moderna de pain point, eles já chamavam de problema, olhando pelo lado da política, da cultura e da ciência, ao redor, né, as várias expressões do design de formação, o design visual, o design de produto, a arquitetura como design e o planejamento urbanístico como design, e ao redor disso tudo, dando uma base e desenvolvendo a capacidade sistêmica, sociologia, política, economia, filosofia, psicologia, por aí vai. Esse é o design original. Né? E ao longo dos anos o design foi sendo fragmentado. Aqui eu coloquei, a gente tem aqui 4 grandes vetores da destruição dessa visão sistêmica, um consumismo maluco, né, que surgiu e que foi alimentado durante toda a modernidade, né? A ultra especialização do design, e aí a gente tem um pouco o trabalho das universidades e da educação de forma geral, da formação dos designers, que foi micro especializando. Por quê? Porque o mercado e muito a cultura empresarial pedia, né, uma visão muito fragmentada. Então, o design gráfico não entende de produto não entende de gráfico, o que veio depois como digital não entendia de ambos, o design de serviço andando a reboque, e o design foi perdendo essa capacidade, né, de ver tudo de forma holística. E a cultura pop veio e matou de vez, porque aí design virou sinônimo de ou o design da fashion, nada contra, muito pelo contrário, ou aqueles grandes figurões, quando você tinha um pouquinho mais de conhecimento do mundo do design propriamente dito, os grandes figurões das identidades, das marcas, né, ou o design ficou também muito relacionado ao design imobiliário. Né? Então, isso acabou fazendo com que o design perdesse a sua natureza.
mas a história trouxe o design de volta ao seu espaço, né, ao seu lugar. Então, o design começou, à medida que a cultura empresarial foi evoluindo, à medida que a sociedade foi ficando mais complexa, e nós ficamos muito complexos ao longo de tantos anos, o design veio ajudou a cultura empresarial a evoluir. Daquela visão fordista, né, onde design tinha a ver com a construção de uma solução, um produto, monoproduto, aliás, né, até quando chegou o momento da grande invenção da mídia de massa, onde a gente entra na era da distribuição, onde o grande X dos negócios era ganhar capilaridade, estar nos lugares vendendo aqueles produtos com a comunicação massiva, e aqui a gente tem a era ouro da publicidade. Aí veio a revolução digital, primeiro 1.0, depois a 2.0, que fez com que tudo chacoalhasse e as marcas tivessem que se preparar para o diálogo e não mais um monólogo de uma publicidade monodirecional. E aí veio as segmentações, as ultrasegmentações do público, muitos desejos, muitos benefícios diferentes, aí os portfólios começaram a crescer, né? E a informação era fundamental para a construção disso tudo, até chegar no momento que a gente está hoje, que é a era do cliente, né? Que é onde a economia é uma economia exponencial de serviços, e na era do cliente o foco é no cliente, só que este cliente vive num universo extremamente confuso, extremamente caótico, e de opiniões não profundas, com pouca capacidade de entender o contexto. Isso faz com que as indústrias, e tanto pequena quanto média quanto grande, tenham uma extrema dificuldade de perceber o momento. Essa dificuldade de perceber o momento é onde o design começa e ganha, e já ganhou de fato, a espaço, porque o design é a disciplina, se não a única, capaz de olhar ao redor, de trazer vários pontos de vista e de primeiro, encontrar os problemas e depois facilitar a solução. O design trabalha nas duas frentes. Há quem diga que o mais interessante do design não é a construção da solução, é a descoberta do problema. Então, eu queria deixar aqui, antes da gente entrar para a questão do impacto positivo, fazer um pano de fundo mostrando o que é o design de fato, né? O como a gente pode, como profissional de design, como representante da indústria do design, colaborar com a pequena, média e a grande indústria de produtos, de serviços, o terceiro setor, os governos e tudo mais, para entender esse momento de uma forma ampla e facilitar a discussão da solução. Eu vou deixar agora com o Eric para falar um pouquinho da quebra do paradigma. Muito bom, Luiz. Quando a gente pensa nesse cenário que você pintou para a gente, nessa escola de por exemplo, onde a gente tinha um design com uma visão muito holística e que foi se perdendo e ficando especializada, quando a gente volta a resgatar essa visão holística, que a gente chega no grande insight que move a gente daqui para frente, que é o quê? Ficar só no lado direito do consumismo, imediatismo, resultado curto, não é o que vai levar a gente para o futuro que a gente deseja. Então a gente tem que voltar o nosso olhar para um mundo muito mais holístico e entender que a melhor forma de gerar valor no futuro é por meio do impacto positivo. Então, pensando no próprio negócio, não existe futuro no negócio se a gente não tivesse impacto como parte da nossa estratégia, como cerne. Ele não é mais aquela iniciativa que fica no lado. Ele é a iniciativa central para a gente prosseguir daqui para frente. E aí eu queria até entender a opinião da Letícia a respeito disso. Porque quando a gente pensa até no prêmio de design que a gente tem hoje, ele não está mais pensando em premiar só aquele parâmetro da direita, mas muito mais resgatar o parâmetro da esquerda, onde a gente tem todas as áreas interconectadas para um pensamento de design muito mais holístico. Lê. Legal. Então, eu acho que o prêmio que a gente trouxe aí, né, em 2021, estamos encerrando a terceira edição agora, a caminho de conhecer os premiados, tem justamente esse propósito. O que a gente buscava quando a gente criou um prêmio Design for a Better World, né, Design para o Mundo Melhor, um prêmio que fala de impacto positivo. A gente queria enaltecer justamente essas iniciativas que vêm acontecendo em todo o nosso Brasil, que nós, como Centro Brasil Design, a gente acaba conhecendo, porque em 2010 a gente já fez uma Bienal Brasileira de Design que tinha como tema sustentabilidade, e trouxemos aí mais de 500 projetos, iniciativas do Brasil, né, com essa temática. Mas o que a gente percebe? A maioria das pessoas não conhecem essas iniciativas, não sabem o que as empresas estão fazendo, não sabem o que as pequenas ou grandes empresas vêm fazendo do ponto de vista de impacto.
E a ideia do prêmio é justamente dar voz e visibilidade a essas ações que vêm acontecendo. Por quê? Porque a gente passa a falar de ações muito mais sistêmicas. Eu não estou mais falando simplesmente de uma cadeira. Eu estou falando de uma cadeira que envolve uma cadeia toda, né, no seu trabalho, no seu processamento, na identificação da sua matéria-prima, no cuidado com a questão do resíduo. Eu estou falando de grandes empresas que têm iniciativas sociais que não aparecem no produto que está lá na prateleira. E que se eu não sei que essa empresa está fazendo uma coisa super bacana, está montando uma escola de resíduo que atende crianças nos mais diferentes lugares do Brasil, eu não estou sabendo, eu não vou escolher o produto dessa empresa lá na prateleira por essa questão. Então, eu acho que a gente tem aqui alguns desafios, né? É um tema bem complexo para ser tratado, mas a gente tem alguns desafios em que nós acreditamos aqui, enquanto Centro Brasil Design. De um lado, o design como uma ferramenta estratégica para a gente falar de um mundo melhor, como que eu gero valor, né, para essa sociedade, valor para minha empresa, para minha marca, como que eu passo a ter um propósito, né, alguma coisa que faça diferença, e o design ele é estratégico e tem esse olhar sistêmico, holístico, que pode realmente tratar dessa questão. E do outro lado, visibilidade, porque as pessoas precisam saber o que eu estou fazendo. Então, a gente acredita realmente nessas duas vertentes aí, nesse desafio do trabalho do impacto positivo. Muito legal. É até interessante esse seu comentário, porque hoje, como a gente ainda não está com o ambiente completamente transformado, visibilidade talvez seja um dos elementos chaves para a gente conseguir criar um movimento até onde não seja mais necessário ter visibilidade, porque isso vai ser o certo. Por enquanto, pessoal, nós não fazemos todos o certo. Então a gente precisa, obviamente, se mover e dar luz a esses exemplos, a esses casos, a essas pessoas que inspiram, a essas empresas que fazem acontecer, para a gente conseguir um dia não ter mais que competir, porque todo mundo tem um selinho verde na embalagem, porque a gente tem um produto que é carbono zero. Isso tinha que ser o padrão. Mas, até chegarmos lá, a gente tem que, obviamente, dar luz. E eu queria saber, Luiz, como que você pensa isso? Eu acho que são dois pontos. A questão da visibilidade é fundamental, porque é muito difícil trabalhar as ações de impacto positivo. É extremamente complexa as decisões. Existem muitos projetos que são feitos em cima e com base num pensamento claro, honesto, de se gerar um impacto positivo, e muitas vezes é necessário voltar atrás, porque tomou-se uma linha que depois se descobriu que não era a linha correta, e tudo bem. Eu acho que é importante entender de que, neste caso, sim, a intenção é fundamental, mais do que a própria ação, porque tudo é um processo de aprendizado constante, porque, de novo, é um assunto extremamente complexo, e o design, eu acho que ele pode ajudar em várias frentes dentro das suas multifacetas. Então, por exemplo, a questão da comunicação é fundamental, né? Mas a comunicação hoje é muito complexa, porque o mundo é muito líquido, é tudo omni, né? É omnisciente, omni tudo. Então é muito difícil você entender os níveis de receptibilidade, como a recepção da mensagem vai ser colocada, da forma correta, do jeito correto. O design pode ajudar isso. Não dá para fazer, não dá para voltar nos anos 50 e fazer uma comunicação como se fazia lá atrás. É preciso entender os níveis para recepção, que tipo de conteúdo, de que forma. A própria reinvenção dos produtos e serviços é uma forma, e a melhoria pequena e constante em ciclos pequenos e menores e constantes, ela é fundamental, e o design pode atuar, como na reinvenção completa, né? Você sai de uma situação e entra numa situação completamente diferente, o que, obviamente, é uma decisão mais bold e é uma decisão de negócio, e o design pode atuar nas três frentes. Hoje, isso por um lado. E por outro lado, eu vejo que existem barreiras, de fato, barreiras gigantescas e desafios gigantescos para todos os níveis e escalas de empresas e de indústria, né? Por quê? De novo, porque é um assunto muito complexo, né? Você fazer ações que tenham como objetivo impacto positivo é muito complexo. Qual a nossa crença? A nossa crença que é especificamente, especialmente
naquilo que nós temos uma experiência muito grande, que é apoiar a indústria de consumo, em empresas pequenas e médias e grandes, nacionais, multinacionais nacionais e multinacionais de fora, de fato, que atuam aqui no território brasileiro e na América Latina, que é onde a gente opera, a gente percebe muitas oportunidades, mas a gente percebe desafios muito grandes. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade cética. Somos todos céticos, né? E é preciso trabalhar com uma extrema convicção e com uma positividade muito grande no ambiente cético. Sejamos honestos, né? A cada ação, muitas vezes a reação parece ser maior do que o efeito negativo interno parece ser potencialmente maior do que o efeito positivo. Se colocando no papel das organizações, se colocando no papel do empresariado, se colocando no papel dos executivos, né? Muitos deles hoje não vivem dentro de uma organização uma vida toda, como era no passado, né? Então eles têm ciclos menores e tal. A convicção que é preciso ter, né? O apoio que é preciso dar para esse executivo, no sentido de tomar a decisão correta e com convicção, é muito maior. Ele precisa de ferramentas melhores, ele precisa de um apoio maior, ele precisa entender como ele vai entender esse contexto completamente caótico, né? Porque para você tomar uma ação hoje, você precisa olhar de uma forma também circular, né? Você precisa ver os vários pontos de vista, você precisa confrontar todos os elos da cadeia, entender a cadeia de impacto daquilo que vai se fazer. E precisa estar preparado, inclusive, para falhar. Esse aqui é o grande ponto. A gente tem dois casos. Tem um caso que aconteceu mês passado, né? Inclusive um caso que a gente adotou como um case que a gente adotou num dos nossos relatórios de tendências, que a gente lança todo ano, um relatório que a gente chama de Useful Design Trends, né? Colocando o design nessa esfera da usabilidade, ser útil, né? Então, acho que isso é uma forma que a gente encontrou até de forma mais simples, explicar o benefício do design, que foi o caso da Lego. A Lego tomou uma decisão alguns anos atrás de que todo o seu repertório de produtos seria gerado e seria produzido através de plásticos matéria reciclada, né? Eles não iam usar mais matéria virgem, né? Eles iam sempre usar o reciclado, ou seja, uma visão circular tremenda, um compromisso absurdo, e o compromisso era para 2030. Mês passado saiu uma matéria da Lego dizendo que ela voltou atrás, porque ela refez os cálculos e percebeu que da maneira como é hoje, com a cadeia de impacto que tem hoje, com os players da maneira, e tecnicamente, como está sendo feito, o impacto seria maior do que usar o plástico de fins, um plástico novo, digamos assim. E aí a opção seria de plásticos de matéria renovável. Aí é uma outra opção. Né? E eles chegaram nessa conclusão. E tudo bem, porque o objetivo continua sendo o mesmo. Então a gente vai dar 2 passos à frente, 1 passo atrás, 3 passos à frente, 1 passo atrás, 1 passo à frente, 2 passos atrás, mas o importante é manter o movimento. Agora, a reboque disso, vem uma série de críticas, vem algumas muito agudas, e é controverso, mas é importante seguir adiante. Por quê? Porque não há outra forma de geração de valor, como o Eric colocou, como a Letícia colocou, não há outra forma. É preciso fazer, porque no futuro é isso que vai garantir a perenidade das organizações e de todos esses executivos. Perfeito. Esse caso, inclusive, da Lego, eles voltaram atrás na adoção do material, mas eles não mudaram a estratégia. Então, eles comunicaram o quê? Pessoal, fizemos o experimento, começamos a fazer o movimento de transformação e ele falhou. Então, como somos responsáveis, a gente está voltando atrás no uso deste material, e a gente tem um outro pipeline de inovações que a gente vai testar para a gente conseguir alcançar nosso objetivo. Então, veja bem, enquanto alguns criticam, na verdade, eles foram extremamente transparentes e responsáveis, mas o commitment, o sinal deles, se mantém o mesmo. Eu acredito que, inclusive, isso é uma ótima lição para todos nós, pessoal. A gente não pode tentar construir um impacto positivo no futuro pensando que a gente vai acertar de primeira. A gente vai ter que estar disposto a errar e aprender no meio do caminho. Que é muito parecido com o caso que está acontecendo agora com a Apple. Elas lançaram o iPhone 15, né, esse passado, e junto com o iPhone 15 estão substituindo todas as capinhas, que eram de couro, as capas premium, pela capinha fine woven. Qual que é o problema da capa, gente? Ela arranha o celular. E apesar de ser 100% sustentável, as pessoas odiaram o toque dela. Porque eles posicionaram esse produto como um produto premium. Então, pensando em
resultado de negócio, a Apple vai ter um probleminha, mas, enquanto estratégia, eles estão deixando claro, pessoal, você pode até não gostar agora da capinha que você está usando, mas a gente não vai mais fazer a capa de couro. A gente vai evoluir o material, a gente vai desenvolver nossas tecnologias, mas a gente não vai mais fazer a capa de couro. Mesmo que você não goste. Talvez vai demorar para você entender que esse material é o que faz sentido, vai demorar até ele parar de arranhar o seu celular? Pode demorar. Mas o commitment, o sinal que a gente manda, ele é muito importante. Então imagina, pessoal, pensando a longo prazo, a capinha de agora pode até agradar menos, mas todo mundo sabe que é o negócio certo a fazer. Que ela vai ser muito mais sustentável para o negócio e para o ambiente a longo prazo. Letícia, o que você pensa dessa questão do aprendizado e do erro quando a gente está indo para o impacto positivo para o futuro? Não, eu até queria fazer esse comentário, porque eu acho que tem um aspecto muito importante aí, a gente trabalha com muitos empresários, né? E o processo de design, de inovação, ele não é linear. Ele nunca foi e nunca será um processo linear. Então, ele é, por si só, um processo de aprendizagem, né? A gente sabe que, por meio do design, a gente tem que tentar, testar, prototipar, idear, testar, prototipar, e esse processo do design, ele é assim que funciona. O que a gente percebe no Brasil, com os nossos empresários, é a ansiedade de acertar imediatamente, porque aquele projeto ou aquela iniciativa é o projeto, a iniciativa da vida dele. Quando fora do Brasil, não. Esse processo de tentar, testar, prototipar, usar, inclusive testar no mercado, é muito mais comum. E isso é o processo tradicional do design. Ele não vai mudar quando a gente está falando de impacto positivo. Talvez seja ainda mais difícil, porque a gente vai ter que olhar para coisas novas, coisas que a gente não tem ainda solução, né? A gente não sabe ainda o caminho correto. Olha o exemplo da Lego. Trouxeram uma proposta que teve que ser revista, porque quando foram analisar o impacto gerado, não era tão positivo assim, né? E então esse é realmente um processo que não é linear, é um processo de tentar, idear, testar, prototipar, e agora nós vamos além, a gente tem que avaliar o impacto, né? Exato. Não é só testar no mercado, é testar que impacto nós estamos gerando com todo esse processo que nós falamos no início, né? Um processo sistêmico. A gente não está mais falando de uma empresa colocando um projeto no mercado, a gente está falando de toda uma rede, né? Que se envolve nesse processo. Um processo sistêmico que vai envolver teus fornecedores, vai envolver as pessoas que estão em diversas instâncias. E o que a gente tem visto muito aqui no prêmio, no Design for a Better World Award? A gente não vê mais empresas ou criativos participando, a gente vê grupos. Uhum. A gente faz nada sozinho, gente. O Exato. designer não faz sozinho. O empresário não faz sozinho. Ele vai precisar do apoio de uma instituição, vai precisar de parcerias, vai precisar do aspecto social que você tem que trazer e como é que você traz isso, né, on board para o teu projeto. Então, são muitos saberes, né, que a gente tem que trazer aí, porque nós não somos especialistas em nada. A gente tem que entender o que os outros estão dizendo do ponto de vista social, ambiental, econômico. Então, a gente tem que olhar para todos esses aspectos quando a gente está falando de impacto, né? E eu acho que isso é cada vez mais um desafio, mas um desafio muito bom, né? E a gente está vendo aí muita coisa bacana com a premiação e coisas que servem de exemplo também para outros empresários, para outros criativos. A gente também fala que os empresários são followers, né? Porque eles gostam de seguir os outros. Então, se esse meu colega aqui ou, né, tá fazendo alguma coisa, se esse empresário fez isso, olhou para aquele caminho, deu aquele passo, eu vou também. E é por isso que a premiação tem um papel importante aí, que é a visibilidade. Né? Importante esse ponto de vista, né? Porque quando a gente vai no coletivo, as barreiras são menores, né? Exatamente. E as preocupações também, os receios também, é uma forma de quebrar as barreiras de fato. Falando de desafio, a gente tem uma pergunta que eu vou adiantar aqui, que eu acho que casa muito bem nesse momento, que é do Leandro Pacheco. Obrigado, Leandro. Há muita resistência hoje em implementar ações de impacto positivo no processo de desenvolvimento de produtos. Como que a alta direção pode ser educada sobre os benefícios do design com impacto positivo? O que você vê sobre isso, Luiz? Não, primeiro é importante a gente entender
os vários níveis de impacto, né, positivo, né? Acho que o impacto positivo, a nossa visão, assim, com relação ao impacto positivo, de novo, um pouco enviesada, talvez pela nossa experiência com produtos e serviços, de consumo e tudo mais, é de que mais do que entregar o benefício core do seu produto ou do seu serviço, é você pensar como você gera uma cadeia de impacto positivo maior do que o benefício em si. Esse é o ponto, né? Então, não é simplesmente uma remodelagem daquele produto, o que já é super bacana, super interessante, e é talvez o jeito mais fácil no primeiro movimento, fácil entre aspas, porque é super complexo, você trazer uma nova versão daquilo, diminuindo a pegada de uma série de coisas, fazendo um estudo, isso é muito complexo, trazer essa cultura do impacto, da melhora constante para dentro da organização, uma organização que tem, ao final do dia, uma obrigação e um objetivo financeiro forte, ninguém está dizendo que as organizações vão deixar de ter esse objetivo financeiro forte. A questão é, se nós conseguimos criar uma roda, né, onde a gente mantém a geração de valor das companhias, criando impacto positivo, sempre o futuro da humanidade está resolvido. É simples Perfeito. assim, né? Essa é a nossa visão. Então, é entender desta forma. É uma construção de curto, médio e longo prazo. Deixa o impacto positivo para o médio e longo prazo, se preocupa com seus objetivos financeiros e econômicos como organização no curto prazo, mas é associar essas três visões de uma única forma. Se a gente conseguir fazer isso e criar essa mentalidade dentro do empresariado e de todo mundo dentro da cadeia, a gente vai conseguir fazer. Letícia também tem muito contato com o empresariado em relação a isso. Atua diariamente para ajudar na mudança de mindset dos empreendedores brasileiros. Como que você vê essa questão? A gente tem esse desafio há 24 anos, né? Que a gente vem trabalhando aqui no Centro Brasil Design para tentar sensibilizar os empresários em relação ao design. E a gente acredita duas coisas, né? Eu acho que a gente pode trazer aqui que a gente precisaria trabalhar ou continuar trabalhando. A primeira, sempre transformar design em números, tá? Os tomadores de decisão querem números, resultados quantificados. Então, a gente está sempre, de uma forma ou de outra, buscando valorar o design, ou quantificar o design, ou transformar o design em números. Seja isso para empresários e alta gestão, seja para o gestor público com quem nós também trabalhamos. O gestor público também precisa de números para defender um projeto, para levar esse tema para dentro de uma organização. Então, esse é um desafio diário e eu acho que esse é um aprendizado para os designers também, porque você pode transformar design em números e isso talvez seja uma lição de casa, uma tarefa de casa para todo mundo que está nesse mercado criativo. A outra questão que nós tentamos fazer sempre e trazer é criar cases exemplares. Por quê? A partir do momento que eu tenho um exemplo e eu consigo mostrar o que foi feito, como foi feito e o resultado gerado, eu consigo sensibilizar as pessoas e mostrar, ó, esse cara fez assim, você também pode fazer. E quando eu falo em linguagem do empresário para o empresário, ele consegue entender. Então, são duas coisas que a gente vem tentando trabalhar sempre para tentar trazer a questão da sensibilização da importância do design, na questão seja estratégica, seja do impacto positivo, né, da geração de projetos mais significativos. Muito legal. Muito legal. Eu queria pedir para o Eric nos ajudar aqui, porque tem uma pergunta aqui que a gente vai deixar para o final, que tem muito essa questão, assim, o entendimento do design, né? Existe uma angústia muito grande do designer de não ser compreendido. Eu, por exemplo, até hoje não consegui explicar para minha mãe o que eu faço. Mas já desisti e a minha mãe já entendeu que é algo do bem, então tá tudo certo. Mas, brincadeira à parte, há uma angústia muito grande, porque o design tem um potencial transformador muito grande. E o design não foi feito para definir as coisas. O design foi feito para colocar os pontos de vista juntos e tentar encontrar. Primeiro, no exercício de descobrir o problema, que a gente tem várias pain points, problema, core do briefing, ou o que a gente quiser chamar, e depois na facilitação da solução. Os designers que também são criativos, eles têm um potencial maior, menor, inclusive eu diria, na criatividade e muito maior no trabalho de facilitação. É isso que faz com que o design seja transversal
de cima para baixo. Mas ainda há uma dificuldade de todos, de forma geral. Quem não está ali no seio da questão do design, quem não se formou em design, quem não leu a respeito, quem não teve esse tratamento, não teve a oportunidade disso, é muito difícil entender, por tudo aquilo que eu coloquei no começo da nossa conversa, o que é o design. Então, eu vou pedir para o Eric dividir com a gente um pouco de como a gente vê, para a gente trabalhar essa conexão de duas formas. Primeiro, como o design pode ter diferentes escalas, e segundo, como é que uma organização pode, como é que esses empresários que hoje têm essa dificuldade nesse mundo tão caótico, poderiam se apropriar e usar o design como ferramenta. Vai lá, Eric, por favor. Obrigado, Luiz. Aqui, eu quero trazer até algumas referências que, se a gente for pensar pelo lado de um estrategista, de um designer, das pessoas que trabalham em projetos de design, isso nos dá um frame para ver o mundo e as empresas, e para empresários e executivos, isso também te dá um frame para ver como você está tocando suas iniciativas de design, tá? Então, aqui eu entendo que a gente pode ter esses dois públicos. A primeira referência que eu vou trazer é o Danish Design Ladder. Esse é um estudo que fizeram em 2001 sobre o uso do design em organizações, entendendo que a gente tem diferentes níveis de maturidade em design e que ele traz resultados diferentes de acordo com sua abordagem. Como o Luiz postulou lá no começo da nossa conversa, a gente foi, depois de para um uso do design cada vez mais específico. E nessa especificidade, a gente tem alguns graus de uso do design. O primeiro é quando a gente está sem design. A gente não adota processo, método, capacidade do design. A gente não pensa no usuário como ponto final, a gente começa do querer, do processo, e a gente tem muito pouco pensamento sistêmico em relação a mercado, pessoa, produto, serviço. Geralmente aqui, pessoal, é onde nasce o empreender que a gente chama de raiz. Vou fazer porque quero. Existem empresas que nasceram assim, numa época mais fácil, e seguem assim até hoje, tá? Por quê? Estava no lugar certo, na hora certa, em outro contexto, e aí Scala protegeu elas dessa sensibilidade que a gente precisa ter hoje em novos negócios, ok? Tem alguma coisa de errado nisso? Não, gente, isso é um fato, existe, acontece. Depois desse nível inicial, a gente tem o design sendo usado como um artefato estético. Então, o que a gente faz aqui geralmente? Ou o que chamam os designers para fazer? Preciso que você profissionalize a capa para comunicar algum atributo. Geralmente é um certo profissionalismo, um nível de confiança elevado comparado às concorrências ou às opções existentes no mercado. Tá errado? Não tá errado. Aqui você já começa de alguma forma a usar o design como uma ferramenta para alinhar aquilo que você é com aquilo que você vende, por exemplo. Às vezes a gente faz, inclusive, de forma errada, né? Nos posicionamos como sendo o melhor produto, o melhor serviço, e a experiência que a gente entrega não é aquilo que a gente prometeu. É aí que entra design como processo, como um ponto central para desenvolver produto e serviço. É aí que eu ali uma promessa, com o que eu entrego, com cadeia de valor, com tudo aquilo que envolve um aparato. É quando você chama os designers com uma pergunta e não com um briefing. Então, quando a gente está na estética, a gente geralmente recebe o briefing de quero fazer isso. Quero fazer um produto, quero fazer uma identidade, quero fazer um site, quero fazer um prédio. Já no processo, a gente chega com a pergunta: como que eu faço o melhor produto para essa pessoa? Ou como que eu faço o melhor posicionamento para esse fulano? Ou como que eu resolvo essa dor? Aqui, a gente já tem um uso mais integral do design na estratégia e não depende apenas dos profissionais treinados. Então, a alta liderança começa a entender que a gente tem no design um poder transformador que está muito além da superfície, mesmo sem, às vezes, entender como que isso funciona. E no último nível, a gente tem o design como estratégia. O design nascendo como direcionador do modelo de negócio. É onde a gente olha para os negócios concorrentes e, ao invés de tentar fazer o mesmo negócio um pouquinho melhor, a gente se questiona: por que esse negócio é assim? Por que ele não é de outra maneira? Por que ele não entrega mais valor? Por que ele não tem mais impacto positivo? Um exemplo que eu acho bem legal, que é do nosso contexto, é pensar no Nubank da vida aqui no nosso contexto. O Nubank ele tem design no DNA. O modelo de negócio, o produto, tudo foi construído com o design como DNA. Qual que é a diferença dessas escadas, pessoal? Quanto mais alto você está na escada, mais resultado você tem. Quanto mais alto você está nessa escada, mais atrelado você está ao design enquanto algo que atinge o negócio inteiro. E aí, é uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos enquanto profissionais, executivos e empresários. Em que escada eu estou usando o design na minha empresa? Quando você pensa que um dia você quer ser igual a Apple, igual a Tesla, igual a Nubank, não é no estética que você vai fazer isso, não é sem design que você vai fazer isso. É a partir de processo de estratégia. Ali começa a ficar legal a brincadeira. Então, pensando em futuros, pensando em impacto, pensando em como a gente se posiciona, tentar, pelo menos na cabeça, ascender nessa escada
tem que ser um objetivo de toda organização e de todo profissional que trabalha com projeto de design. Quando a gente pensa por outro framework, que é o Design Maturity Level, a gente tem ali 6 níveis de maturidade do design, onde a gente começa muito no operacional, passando para o tático e indo para o estratégico. O que isso significa? A gente começa no sem design, a gente vai para o styling, que é o design que ainda nem é design direito, né? É quase arte, é bonitinho, não tem projeto. Daí a gente vai para design enquanto mentalidade projetual, mas depois elevando isso para um design centrado em usuário. Porque vou falar para vocês, apesar de design ter nascido centrado no usuário desde sempre, quando a gente pega a empresa com a cultura sem design, às vezes ele não é centrado no usuário, ele é centrado na vontade de quem decide. Isso é um shift que a gente tem que fazer, tá? Então, se a gente está tomando decisão, e a decisão é com base no gosto ou não gosto de executivo, sem amparar em dados, sem amparar em usuário, a gente não está fazendo design centrado no usuário. A partir daí, a gente vai para a desmaterialização do design, chegando no design de serviço, onde a gente não está mais preocupado apenas com aquilo que é tangível, elevando para o design thinking como uso global em empresas e indo depois para o design de negócios. O que é legal dessa escadinha, pessoal? A sua atuação define, geralmente, em que nível você está ou em que nível você quer chegar. Logo, se a gente quer convencer, juntando com a pergunta que fizeram aqui, os empresários e executivos a usarem o design como parte do negócio, a gente tem que olhar lá para cima. Então não adianta só a gente estar desenhando. Não adianta só a gente estar planejando. A gente tem que estar também catequizando essas pessoas para que elas entendam, através dos cases, do poder do design e dos exemplos, como que elas podem mudar tudo aquilo que elas fazem em seus negócios. Beleza? Só para a gente fechando, antes da gente abrir o bate-papo de novo. No final das contas, essas visões nos ajudam a atingir 3 esferas de impacto. Primeira delas, performance de negócio. Como que o nosso negócio está entregando resultado e se mantendo financeiramente para que ele possa ter perenidade. Segunda esfera, estratégia de marca. A gente está entregando a nossa promessa e deixando claro que viemos nesse mundo. E terceira esfera, experiência, design experience, que é como que a gente entrega aquilo que a gente promete. Então, vocês veem, se a gente for usar o caso da Apple, em business performance estão ótimo, gente. Estão indo bem, tem resultado consistente. Em estratégia de marca, eles continuam inovando como sempre inovaram, mas no design experience do produto específico agora tiveram um problema. Só esse problema é o suficiente para desfazer tudo? Não. Eles têm que continuar equilibrando essas 3 camadas. Então vai ter que melhorar o produto para manter a estratégia, para continuar tendo resultado. Então quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter muita clareza, inclusive a Natália falou aqui, sobre qual que é a nossa estratégia. Natália é uma marca, uma empresa que não entende qual é a estratégia dela e qual a visão dela de futuro de mundo, ela está perdida. Então, por mais que você queira fazer impacto positivo, você vai fazer impacto positivo, você não vai ter performance de negócio porque você não tem a clareza de onde você quer chegar. Então, é muito importante a gente equilibrar essas 3 coisas, o que para a gente se faz utilizando dessas competências. É entender como que a gente pesquisa para entender gente, para entender negócio, para entender tecnologia. Como que a gente inova com a informação que a gente tem na mão para conseguir testar novas propostas de valor, para conseguir entender se aquilo tem fit com a nossa estratégia através do branding e para conseguir desenhar experiências que as pessoas querem e que faz sentido para a sociedade, que faz sentido para o negócio e que faz sentido para o usuário. Então, para a gente juntar tudo isso é a chave para a gente conseguir ter um impacto, para a gente conseguir ter uma acionabilidade naquilo que a gente promete enquanto marca, enquanto organização, enquanto empresa. Então, isso aqui eu acho que talvez sejam os que a gente quer levar desse evento, talvez, tá, pessoal? Se a gente pensar que a gente tem que subir nessa escala de maturidade do design, que a gente tem que aumentar aquela maturidade até chegar no design de negócio, e que a gente pode usar pesquisa, inovação, branding, design para conectar as coisas, aí a gente talvez consiga convencer cada vez mais empresas e executivos a adotarem essa estratégia para impacto positivo. Luiz, você tem alguns exemplos para compartilhar com a gente, mas antes dos exemplos, acho que vale a pena a gente debater um pouco. O que vocês acham disso? Eu queria ouvir um pouco a Letícia sobre esse aspecto, porque uma das grandes dificuldades que a gente vê, Letícia, inclusive foi colocada aqui no chat, é entender o design como ferramenta, né? Como, principalmente, historicamente, aqueles vetores que a gente colocou, né? A fragmentação do design e a cultura pop, colocando o design como representante de alguns lugares que, de fato, é design, mas como se aquilo por si só fosse design.
há um mau entendimento do que é design. Qual é o potencial de um escritório de design? Qual é o potencial de uma agência de design? Qual é, de fato, a habilidade de um profissional de design? O que deveria ser a entrega de design? Então, a gente trouxe esses frameworks para tentar esclarecer um pouco, né? Primeiro, o que o design pode entregar, potencialmente, e segundo, como a organização pode enxergar o design dentro dela. Né? Houve uma época, um amigo meu me colocava a seguinte, hoje eu já acho que esse frame não funciona, mas só para dar um exemplo, ele falava para a gente assim, isso na época que o propósito das marcas era o que guiava, era o que havia mais de ponta de lança dentro da cultura empresarial, e hoje a gente entende um impacto muito mais importante do que o propósito, porque muitas vezes o propósito não é acionável, né? Ou não se aciona a partir do propósito, ele fica muito intangível. Mas ele dizia, existem empresas existenciais e empresas essenciais, né? E empresas propositais. Então, era a maneira como eles enxergavam o mundo. E as existenciais, elas estão aí. Elas surgiram em cima de uma relação simples de causa e efeito sobre aquilo que eu faço vendo e o benefício que eu entrego, né? E está tudo bem, né? Para essas empresas, muito provavelmente, o design vai ter um papel mais operacional. Existem aquelas essenciais onde o design vai ter um papel mais tático, e existem aquelas propositais onde a gente pode ter um papel mais estratégico. O que a gente quer apresentar para o mercado e para esses executivos e para a indústria de forma geral e para a sociedade também de forma geral é que a maneira como a gente pode tirar mais do design está diretamente relacionada à maneira como a gente quer enxergar o design dentro da organização. Então, o design o design pode sentar ao lado do CEO da organização, ao lado do C-Level e ajudar o C-Level e o CEO a tomar decisões estratégicas de futuro. O design pode ajudar o C-Level a definir qual é a materialidade da empresa e aonde ela vai atuar para construir impacto positivo atrelado aos seus objetivos de negócio que vão continuar existindo e precisam continuar existindo porque nós vivemos um mundo capitalista e tudo bem. E o design pode ajudar a construir, a capturar as informações e facilitar os diferentes pontos de vista nas organizações que ainda são multifragmentadas para se chegar no consenso. E o design pode ajudar a encontrar a dor e também pode ajudar a encontrar a solução. Então, assim, o design é transversal. A gente queria, com esses frames, deixar claro que o design é o que as organizações permitirem que ele seja, porque ele tem essa capacidade. Como eu digo, é uma disciplina que consegue lidar bem com essa multiplicidade de coisas, com esse mundo caótico, e talvez seja a única que consegue lidar com isso e conseguir trabalhar nesses dois polos, da dor e da solução. Eu queria saber da Letícia a opinião dela, e principalmente como é que você tem visto isso ficar tangível, de acordo com o prêmio e com o que você tem capturado do mercado, e mais especialmente o mercado nosso, e como é que isso tem sido levado para fora também. Como é que o Brasil hoje está dentro desse contexto? Então, é muito legal ver vocês trazendo, né, a Design Ladder aí para essa conversa hoje, porque ela desde sempre foi já a base, inclusive, da nossa metodologia, tá? A gente, enquanto Centro Brasil Design, a gente acaba trabalhando não para os criativos, né, não como uma associação de design, mas sim para sensibilizar as empresas. Então, como é que a gente trouxe essa questão do design? Justamente trabalhando com os empresários por meio da maturidade deles e com a proposta da Design Ladder. Então, a primeira coisa que eu vou fazer numa empresa é entender em que nível esse empresário está, para depois conseguir abordá-lo. E qual é o meu objetivo? Fazer ele subir um degrau. Mas um só, Letícia, um de cada vez. Um de cada vez, né? Eu quero o topo da escada para todo mundo, né? Mas eu não vou conseguir tirar o cara do primeiro degrau para o quarto. Então, é dessa forma que a gente trabalha, é dessa forma que a gente acaba acionando a nossa metodologia, que a gente chama de design na prática, que é uma metodologia que tem como propósito ensinar o empresário o que é design, por que o design é importante, como ele faz com que o design passe a fazer parte da sua cultura organizacional e como que ele passa a usar design sozinho, sem a nossa ajuda, né? Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com esse empresário, vou conectar ele a profissionais de design do mercado, e aí é com vocês. né? O nosso papel é muito esse, da sensibilização, da conexão e da gestão do design, da gestão de todo esse processo dentro da organização de forma didática. Por quê? Porque eu quero que o empresário aprenda o que é o design.
Então, eu vou trazer o olhar do design estratégico para o empresário que está no primeiro degrau? Ainda não. Eu primeiro vou dar um toquezinho, vou mostrar para ele o que o design pode fazer em um projeto, mostrar o resultado financeiro. Sim, ele está buscando resultado financeiro. As empresas precisam de resultado financeiro, né? Vou mostrar esse resultado para ele e aí eu vou convidando ele a subir um degrau de cada vez, até a gente chegar no nível estratégico, onde eu tenho o empresário pensando no seu modelo de negócio com design. Então, isso é muito bacana. A melhor forma que nós temos visto de falar sobre design com os empresários é realmente aplicando na prática. É o design na prática, é usando o design como prática, conectando com bons profissionais de mercado, né, que tenham já suas histórias de sucesso, que tenham capacidade de trazer essa entrega com resultado para as empresas, porque depois que o empresário passa por um processo positivo e de resultado positivo, ele não vai desistir do design, porque ele vai entender que design é investimento, que design é estratégico e que o design vai reposicionar a empresa dele no mercado. Muito legal. Não só no mercado nacional, no mercado internacional, porque a gente não sai daqui com um produto que não mal seja desenhado. mundial. Mal desenhado, digamos assim. Muito legal. Ia ser trilhado, né? Meio longo, talvez. Mas Exato. que sim, tem um resultado positivo. Mas tudo bem, é a mesma coisa, o mesmo paralelo a gente faz com o impacto positivo, né? É um passo de cada vez. Isso. Né? E, inclusive, a gente pode fazer um paralelo entre o leather do design e o leather do impacto positivo. Começando por questões de maior impacto financeiro, ou seja, maior impacto no custo, talvez, onde coincide a positividade do impacto com a positividade de custo, porque ainda está nesse patamar de maturidade, de visão do negócio, digamos assim, um pouco mais menos proposital, mais existencial, que eu coloquei, e aí a gente vai para o segundo, onde a gente começa a redesenhar os produtos com foco no servir mais do que no vender, que essa é uma das nossas crenças, né? Eu acho que hoje as empresas precisam primeiro pensar em servir, porque o vender vem a reboque, e não o contrário, porque se o pensamento está centralizado no vender, você não vê mais a figura humana, o humano na ponta. Né? Então, pense, independente se você é uma companhia de produtos, pense produto como serviço. Se você é uma companhia de serviços, pense serviço como produto. Faça o equilíbrio entre as duas coisas, porque ambos são importantes. Então, acho que é isso. Aproveitando o gancho, falando de servir, compartilha com a gente exemplos. A gente separou, porque outra dificuldade que a gente percebe muito nessas conversas tá, mas o que quer dizer isso na prática, né? Então, a gente separou 2 exemplinhos aqui, 3, na verdade, onde a gente... vamos ver se eu coloco aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Só dá um apresentar. Ótimo. A gente separou 3 exemplos só para deixar mais tangível possível. O primeiro exemplo é o do Good Hotel. Né? Esse aqui é um exemplo clássico de um negócio que já surge com impacto positivo. Então, é o que a gente chama de negócio social. Né? Então, é um hotel, inclusive, ele tem uma versão barco, e essa versão barco passou pelo Brasil, ali pelo Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, né? Cujo objetivo deste negócio é gerar impacto positivo, no caso, social. Né? Ou seja, eles tomaram como propósito apenas contratar pessoas que estavam que são locais e que já vinham de um processo de desemprego de longo prazo. Para quem conhece a questão do desemprego, né, você tem vários níveis, né? Até que você chega no pior dos níveis, que é quando você para de procurar emprego, porque você desiste, e esse é um fator emocional, inclusive, terrível, você se percebe como à margem de qualquer possibilidade de emprego. Esse hotel, esse empreendimento trabalha aqui, nessa equação, ou seja, as pessoas que já estavam se sentindo abandonadas, à margem, totalmente fora do game. E eles têm alguns hotéis, inclusive na América Latina, em Antigua e na Guatemala, nas 2 cidades ali da Guatemala, na Europa e em 2 lugares, eles têm esse propósito. E eles só contratam essas pessoas que já estão marginalizadas. Então, é um negócio que começa como um negócio social. Ah, mas o meu negócio é um negócio
claramente existencial, não começou com isso. Está 200 anos na família, ainda é um negócio familiar, e eu não posso executar, ou sou um negócio, uma indústria que não é de produtos nem de serviços, estou dentro da indústria da transformação, isso é impossível Legal. fazer. Outro exemplo é o exemplo do casulo. Nós estamos falando de uma petroquímica, né, como a Braskem, tomou a iniciativa de entender a questão, que entende a problemática do plástico, que não fica à margem da discussão da problemática do plástico, e que tomou a decisão de estimular a circularidade dentro da questão do plástico para resolver o problema do plástico. Porque ninguém em sã consciência aqui acredita que nós vamos conseguir evoluir a humanidade sem o plástico. Porque nós precisamos do plástico por uma série de aplicações que não há como serem substituídas pelo plástico, principalmente aplicações de ponta. Mas há sim uma discussão quanto à linearidade do uso do plástico, essa sim danosa para a humanidade e que tem causado tanta destruição. Então, o Casulo é uma iniciativa positiva de impacto, que inclusive ela é colocada fora do ambiente da própria Braskem, para que ela tenha liberdade e autonomia para discutir e fomentar a circularidade num viés específico da embalagem, que é onde esse assunto é extremamente urgente. Isso eu estou falando de uma grande companhia, né, que está, inclusive, lá atrás na cadeia de valor, que depois vai impactar produtos de consumo lá na frente. E a gente tem o exemplo de IKEA, que também é uma grande organização, mas aqui eu queria chamar a atenção pelo seguinte: a IKEA, ela, dentro de vários programas que ela tem, esse é um programa específico, aonde ela ajuda o seu consumidor clássico, né, a arrumar, né, num modelo clássico de bricolagem, a consertar os móveis que um dia elas compraram na IKEA, para aumentar a vida útil dos produtos que um dia foram comprados na IKEA. Se a gente fizer um raciocínio rápido, é contraintuitivo com o atual modelo de negócio, né? Eles estão, em tese, reduzindo o volume de vendas no futuro. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles entendem que este é um modelo de negócio que precisa ser reinventado. E eles estão ativamente participando e atuando na reinvenção do seu próprio modelo de negócio, quando eles poderiam estar focados mais em vender do que em servir, como a gente colocou, aumentando a rotatividade, né, acelerando a depreciação e deixando aquilo depreciar e aumentando as suas próprias vendas, né, simplesmente focado em vender, vender, vender. Eles estão focados em servir, servir, servir. E é algo que pode parecer contraintuitivo para o próprio negócio. São 3 exemplos que eu queria trazer, né, de 3 envergaduras diferentes, e com um deles onde um negócio já nasce com impacto positivo, outro onde eu não me abstenho da discussão da problemática da minha própria indústria, e um terceiro onde eu aparentemente sou contraintuitivo ao próprio modelo que foi criado lá atrás, onde claramente eu dou sinais de que eu vou mudar o meu modelo de negócio. E como eu vou fazer? A partir de mim mesmo. Então, acho que são 3 exemplos que mostram como é possível ser feito. E isso é possível ser feito em qualquer escala. Não precisa ser empresa grande para fazer. Muito, muito legais os exemplos. Acho que dá um pouco mais de clareza para quem está aqui sobre essa questão do impacto positivo não ser apenas no produto fim, mas naquilo que você toma de ação para dentro em relação à própria estratégia da empresa. E a gente está chegando ao fim da nossa discussão, pessoal. Então, eu queria levantar uma pergunta apenas, já que o nosso tempo está acabando, e eu vou pegar essa pergunta que está bem completa da Natália Azevedo para a gente poder responder antes da gente encerrar. E aí eu quero a opinião de Letícia Luiz. Tendo em vista que vivemos num mundo capitalista e que as empresas e marcas precisam ter lucro, e que o design é visto muitas vezes como cumbaiá pelos empresários, ainda não percebe a importância do design para a tomada de decisões estratégicas, o que ela acredita ser a maioria dos empresários, como que é a nossa abordagem hoje para falar com esses homens ou pessoas de negócio que ainda não levam o design a sério? Tenho muita curiosidade para saber como essa conversa na prática, se puder dar exemplo, pois quando me reúno com outros designers que estão buscando mostrar a relevância do design para o negócio, a maior dor vem de como funciona a cultura corporativa, que está muito imatura do ponto de vista de inovação. Então, pergunta complexa, mas o mais importante é como que a gente se comunica com o mundo dos negócios, com os empresários, com os executivos, para conseguir colocar a gente nesse lugar mais estratégico. Letícia, dá uma palhinha para a gente. Legal.
a gente não vai fazer de conta, tapar o sol com a peneira e achar que está tudo bonito, muito certo. É um desafio. As empresas brasileiras não estão preparadas, não estão. A maioria das empresas com as quais a gente trabalha, né, ainda vem o design como um fator, muitas vezes, que não é estratégico. Então, essa é, sim, ainda a nossa realidade aqui. Até esses dias a gente estava conversando, né, e eu comentei com vocês, eu falei, enquanto a gente não tiver legislação no Brasil, né, que obrigue as empresas a olharem para questões de circularidade, né, de recolher o produto que ele colocou no mercado, de tratar de muitas outras questões, controle de uso de materiais, o que está sendo feito, etc., os nossos empresários não vão ter a necessidade de se adaptar. Se a gente olhar para outros países, onde a gente já tem, de fato, muito mais legislação pesada em cima, exemplo da Europa, por exemplo, as empresas necessariamente têm que se preparar para isso. Então, infelizmente, eu só queria colocar esse ponto, infelizmente, esse ainda é muito do nosso cenário hoje. Quem a gente vê que já vem fazendo a diferença, a gente está justamente com o prêmio, trazendo os premiados no site, os exemplos, sejam eles pequenos, médios e grandes empresários ou grandes empresas, estão fazendo a diferença, estão fazendo alguma coisa, talvez não tão grande, não tão sistêmica. A ideia é realmente mostrar o que está sendo feito para que a gente consiga começar a ganhar voz. De que forma? Daquele jeito que eu falei um pouquinho antes, por meio de casos exemplares, de exemplos. Então, a minha sugestão para vocês que são criativos e, assim como a gente, precisam sensibilizar empresários, se apropriem desses exemplos. Vocês podem entrar no site, buscar esses projetos premiados, buscar esses exemplos, não precisam ser projetos em que vocês trabalharam, mas vocês podem usar como exemplo, assim como o Luiz trouxe aqui para a gente, né? Acho que um dos projetos vocês se envolveram, mas não todos, né? Trazer esses exemplos para a apresentação de vocês, explicar o porquê daquele exemplo, o que o designer fez ali, qual foi o papel tão importante que ele desempenhou. E a outra coisa que eu havia comentado, tentar transformar o resultado do projeto que vocês tiverem em números, tá? Porque realmente esse ainda é um fator de sensibilização para os empresários. Então, para não me estender muito, esse é um caminho, essa forma como a gente vê por aqui. Legal. E assim, juntos somos mais fortes, né? E eu acho que a gente precisa realmente se ajudar aí nesse processo. Temos que trabalhar no coletivo, como você falou, Perfeito. Né? E por isso que Luiz, colabora com a gente em cima disso? Sim, por isso que o prêmio, eu achei muito interessante quando você colocou que o prêmio passou a ser aplicações coletivas, né? O que mostra que o impacto positivo é um fator colaborativo, né, de várias frentes ao mesmo tempo, e isso faz com que, inclusive, a assertividade aumente. Eu acho que a forma de sensibilizar a indústria, a forma de sensibilizar o empresariado, é por aquilo que mais é fundamental para a empresa, que é a perenidade dela. Aí a gente pode traduzir isso por valor, né? A empresa, o empresário, e não importa onde ele esteja, porque cada vez mais isso vai ser necessidade de todos, não importa que não vai haver mais lugar para se esconder, digamos assim, é valor de marca, é valor da companhia, né? É reputação, né? Então, esse é o ponto sensível. As empresas, digamos assim, existenciais, a vida delas vai estar cada vez mais difícil. E já está bastante difícil. Por quê? Porque nós, como consumidores, como cidadãos, a gente está no nível de criticidade extremo. Isso só tende a aumentar. Então, a única forma de existência no futuro vai ser através do valor gerado por um impacto positivo. Não há outra forma. Então, você queira ou você não queira, você precisa executar e trabalhar nessa direção. Óbvio que o nível de importância, né, e a maneira como você vai agir, isso vai depender do lettering, isso vai depender da cultura da empresa, mas em todos os níveis já há essa sensibilidade, já há essa preocupação. Nos existenciais, vai ser sim em função da regulação, em função da legislação, em função de uma expansão territorial. Então, empresas brasileiras que hoje operam exportação para países como os Estados Unidos, a Europa, não há por onde, não dá nem para começar a conversa de expansão territorial, e existem outros países na América Latina também que estão extremamente críticos,
com relação à questão regulatória e à questão de impacto e os compromissos todos, entendeu? Então, é por aí. E isso não é para daqui a 25 anos, isso não é para daqui a 5 anos, isso é para amanhã, né? Então, chegou-se no momento no ponto de discussão e de começar a operar, não há mais por onde. Então, eu acho que essa preocupação, essa necessidade já existe, compete a gente agora, como cadeia, que inclui CBD, inclui outras instituições, inclui todo mundo, todos os profissionais, todos os empresários da indústria do design, e entender o nosso papel neste momento. É o momento, voltando ao início da nossa conversa, que a gente está sendo colocado no lugar do qual a gente nunca deveria ter saído, e que isto é uma responsabilidade tremenda. Não é o momento de falar, agora sim o design vai ser dado ao valor ao design, o valor que o design merece. Não, está sendo dado ao design e à indústria do design a responsabilidade de fazer com que isso aconteça. E isso não é pouco, é muito. Então, acho que essas discussões são importantes para a gente entender mais do que a oportunidade que a indústria tem, a responsabilidade que nós temos de transformar essas pessoas, de trabalhar essa mentalidade e de fazer com que, de fato, o impacto positivo venha ao longo de todas as ações de todas as empresas os quais a gente está aqui para apoiar. Eu acho que é esse o grande desafio, na verdade. Muito legal, obrigado pela pergunta, Natália, obrigado pelas respostas, Letícia e Luiz. Queria agradecer a todo mundo pela participação hoje, foi um bate-papo muito gostoso, leve, informativo, sobre um tema tão importante. Então, fico agradecimento à Letícia, agradecimento ao Luiz. A gente espera vocês no nosso próximo webinar, que vai fechar a nossa trilogia para o impacto positivo, que vai ser o webinar do The Useful Design Model, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre como que a gente pode usar o design para gerar impacto. Mas para fechar, eu queria abrir para uma frase curta da Letícia, do Luiz e minha sobre por que vale a pena estar aqui hoje para vocês. Letícia, por que vale a pena estar aqui hoje? Gente, para mim valeu muito a pena, porque, acima de tudo, a gente quer falar de design para um mundo melhor, porque nós acreditamos que o design ele tem, sim, essa capacidade, esse poder transformador, e ele tem que ser protagonista da sua história e mostrar o que ele veio para fazer aqui de tão diferente, de tão positivo para a nossa sociedade. Muito legal. Bom, para mim valeu a pena estar aqui hoje. Como sempre, vale a pena a gente falar sobre design e mostrar para todo mundo da nossa responsabilidade e o quanto a gente pode e consegue apoiar a sociedade, em última análise, a uma transformação positiva. Eu acho muito interessante, muito legal, quando a gente está aqui no coletivo discutindo a questão do impacto positivo, para mostrar que isso não é rocket science, não é ciência de foguete, é uma coisa que deve ser operada amanhã, um passo depois do outro, de uma forma simples, desde que o olhar no futuro seja o olhar correto, né, e que a gente possa estar preparado para fazer, para aprender, para voltar atrás, para fazer de novo, e que isso não é um erro, né? Eu acho que vale muito a intenção e mais do que a intenção, a necessidade de a gente mudar tudo que está aí. Então, para mim é sempre um prazer falar sobre isso. Queria agradecer muito a Letícia, amiga nova, né, eu diria Vinícius Moraes, amiga nova, com a qual a gente vai fazer algumas músicas daqui para frente. Estou muito feliz de ter você conosco e de estar com vocês. E agradecer a todo mundo que está aqui também, que é sempre um prazer. Não foi muito curto, né, como de costume, mas foi verdadeiro. Pessoal, para mim, valeu muito a pena estar aqui para a gente compartilhar desse assunto tão interessante, para a gente fazer algo juntos, porque, como a Letícia falou, hoje em dia é muito difícil ter impacto fazendo sozinho, e eu espero vocês no nosso próximo evento, que vai ser tão interessante quanto esse. Queria agradecer a presença de todos e dar um até logo para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Um abraço, um beijo a todos. Até a próxima.